catastrófico, né? DRAM é uma memória RAM para data, e a gente pode ter essa aqui que é dinâmica, ou essa aqui que é estática, tá? A memória dinâmica é muito mais barata, tem PC que ainda usa, tá? Só que ela é baseada em capacitores. E como é baseada em capacitores, os capacitores descarregam. Então, toda hora, um circuito precisa ir lá por exemplo, ele olha, tem um bit, tem valor 10 naquela posição de memória, ele precisa ler o 10 e escrever de novo. Se você ficar 2, 3 segundos sem reescrever o que está na memória, o valor é perdido. Imagina uma memória de 256 MB, você ter que percorrer cada posição da memória e ficar reescrevendo o que está lá. Isso rouba tempo e performance, tá? Só que é mais barato. A SRAM já é bem mais cara, só que ela é estática. Uma vez que você colocou o valor, fica lá até você tirar a alimentação da memória. Em compensação, ela é bem mais rápida e consome pouca energia. Bom, e tem várias tecnologias de memória, desde as primeiras, que eram um núcleo de ferrite pela leitura de um eixo magnético, daquilo lá você sabia se era 0 ou 1. E por incrível que pareça, o pessoal está fazendo alguns chips de memória hoje que usam isso, até as mais recentes. Tem a SRAM, que eu acabei de comentar, o refresh, que eu falei da memória dinâmica, muitas vezes faz o processador esperar. Então ele tem que esperar o refresh terminar para acessar a memória, e isso é péssimo. Algumas memórias são um conjunto de fusíveis. Tem CI que tem, sei lá, 10 mil fusíveis e você queima o não fusível setando bit 0 ou 1. Tem memória com ultravioleta, aquelas que... Não sei se alguém já viu, tem uma janelinha, você coloca uma luz ultravioleta, apaga, e aí você pode escrever depois que apagou com a luz ultravioleta. Aí Oi? Então, E2PROM é Electrical Erasable Programmable Memory. Desculpa. Oi? E tem a flash também, que está sendo muito usada hoje, e aí o pessoal está fazendo os tais dos SSDs, né, os Solid State Disks, que não era muito usado até recentemente, porque a flash tem um ciclo de vida de 1 milhão de gravações. Então, se você usasse 1 milhão de vezes uma posição de memória, aquela posição não ia mais funcionar. Aí o pessoal criou uns algoritmos que fica usando de uma forma cíclica. Então, ele usa uma posição de memória, ele vê que o resto está livre, a próxima vez que você apagar um arquivo e gravar de novo, ele vai para outra. E aí, só depois que ele encher, ele volta nessa, mesmo estando livre. E aí, com isso, eles já têm flash que tem a mesma vida útil de um disco rígido, de, por exemplo, 60, 100 gigabytes. E muito mais rápido que um disco rígido, muito mais rápido mesmo. Então, hierarquia da memória. Então, quanto mais cara a memória, mais rápida ela é e normalmente mais perto do processador está. Então, primeiro a gente tem registradores dentro da CPU, que são esses registradores, o Program Counter, Instruction Register, o MDR, o MAR. E tem mais uns 15, 16 registradores que estão aqui dentro da CPU. Eles são muito rápidos, normalmente em um ciclo de clock dá para acessar, só que são caros. Então, interno CPU registradores, aí a gente tem a memória cache. Antigamente a memória cache era um chip separado, tá? Até dá para ser hoje em dia, mas o pessoal colocou parte da cache dentro do processador. Então, normalmente, a gente tem cache L1, L2. Normalmente L1 está dentro do processador, L2 está fora. Memória cache, ela usa uns algoritmos interessantes que verificam, por exemplo, a CPU sempre usa a posição de memória 1000 dessa memória principal. Então, a cache pega isso e guarda nela mesmo. Quando a CPU tentar acessar a posição de memória 1000, a cache fala, putz, isso já está aqui. Então, acontece uma coisa que chama cache hit, já está na cache. E aí não precisa fazer todo esse caminho. Tá? Ganha tempo. Se não tiver na cache, dá um cache miss. Aí ele precisa vir aqui na memória buscar.
Tem, então, tem vários. Tem o... Quando a pessoa faz o sistema operacional, o pessoal projeta, eles podem usar vários algoritmos na cache. Tem, por exemplo, o LRU, que é o menos recentemente utilizado, ou o MRU, mais recentemente utilizado. Tem uns 5, 6 algoritmos, eu não lembro todos de cor, que você escolhe qual é o critério para a cache guardar os dados. Talvez tenha os algoritmos aqui. Ou não, não sei. Ah, tá aqui. Daqui a pouquinho a gente fala da... Aí depois da cache vai para a memória principal e a memória externa. Cada um vai aumentando bastante, tá? O tempo de acesso. Então tem a parte de entrada e saída, que é uma das coisas mais importantes para um sistema de tempo real. A gente precisa interfacear com o mundo externo. Então pode ser por DMA, mapeada em memória ou programada. Programada é in e out. Não sei se alguém aqui já usou em C a instrução alt-B em B, que tem para Windows, para Linux. O problema disso, que eu acabei de comentar, é que essa instrução consome muito tempo do processador. Às vezes você dá um in ou um out, o processador fica 1 microsegundo executando essa operação e o sistema não pode fazer absolutamente mais nada. Ele fica completamente dedicado àquilo. Outra bastante usada é DMA. Tá? Acesso direto à memória. O processador dá um comando para esse chip aqui que está na placa-mãe, que é a ponte norte. Tem gente que chama de chipset, North Bridge. Aí, a ponte norte faz, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui uma placa de I/O ligada num sensor, vai. Sei lá que sensor aqui. Sei lá, tem um sensor aqui. E a gente quer obter 500 amostras por segundo desse leitor. Em vez do processador vir aqui 500 vezes por segundo, amostrar o sensor e passar para a memória, olha só, a CPU teria que passar pela ponte norte, vir para a ponte sul, acessar o sensor, guardar esse dado no registrador e depois passar para a memória. Tá? Isso para cada amostra lida. Se a gente programar um DMA, a própria ponte norte faz essa transferência direta aqui, sem o processador nem interferir. E aí ele gera uma interrupção avisando o processador que terminou a transferência. Ó, você pediu 500 samples, está feito, está na posição de memória tal. Então é feito por um circuito dedicado e deixa o processador livre. Isso é bom, porque não impacta no que está sendo executado. E tem a I/O mapeada em memória também, que alguns endereços da memória principal estão mapeados em dispositivos de entrada e saída. Então, se você escrever na posição X da memória aqui, você pode estar escrevendo numa porta de entrada e saída. Tá? Acho que tem alguns LEDs que você escreve aqui e ele muda o estado do LED. Como se fosse uma variável. Tá? E aí tem um mapa de bits, que na posição tal da memória você tem o bit tal aciona tal dispositivo, o bit tal muda o estado de tal dispositivo, etc. Isso aqui é a arquitetura de um PC, tá? Que eu tô desenhando aqui. Então tem a CPU. Isso aqui é uma ponte chamada ponte norte que liga a CPU no processador. Tá? Esse barramento aqui que liga os dois, normalmente dá... Hoje em dia já está chegando a 3, 4 gigabits por segundo, tá? Ou gigabytes por segundo. Que o pessoal chama de barramento local. Aí a gente tem um outro barramento aqui, normalmente pode ser o PCI, que liga a ponte norte na ponte sul. A ponte sul faz entrada e saída mais lenta. Então, placa de som, USB, disco,